O Timão venceu e está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Venceu nos pênaltis, né? Jogo muito duro, muito complicado contra a Portuguesa. Não precisava ser assim. Foi no sufoco, mas é aquilo, né? Se não é sofrido, não é Corinthians. Já deixa seu like aí no vídeo, por favor, que ajuda demais aqui o canal. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, se você está conhecendo agora. Se inscreva aí, comenta a sua opinião do jogo e vamos falar dessa classificação do Corinthians com o herói Hugo Souza defendendo 3 pênaltis. Corinthians fez um primeiro tempo horrível, muito mal. Eu não consigo entender algumas decisões do Dorival, porém eu apoio muito o trabalho do Dorival. Acho que o Dorival tá dando uma consistência para essa equipe, que mesmo quando joga mal, o time não é derrotado. Isso aí aconteceu várias vezes nos últimos jogos. O Corinthians joga mal e ganha, empata, não é derrotado. É sólido defensivamente. O Corinthians custa a sofrer gols. Se eu não me engano, nos últimos 7 jogos o Corinthians tomou apenas 2 gols. Então é uma zaga sólida, coisa que a gente não tinha há muito tempo. Porém, insistência em alguns atletas, como o Guinegão, que eu fico, meu Deus, põe o Pedro Raul, velho. O Pedro Raul entrega mais que o Guinegão. Aí me entra o Pedro Raul no segundo tempo. E o Pedro Raul erra pra caramba também, mano. Tipo, errou um gol debaixo da trave também. Então, é complicado, velho. E aí eu tenho que passar pano pro Dorival mesmo, né? Mas assim, o primeiro tempo, assim, o Corinthians errando muito passe. Fez um jogo ruim. O que dá pra resumir o jogo. O Corinthians fez um jogo muito ruim. E se não fosse o Hugo Souza, que defendeu um pênalti no tempo normal, no primeiro tempo, um erro do Ranieri, que uma dificuldade pra fazer o simples, sabe? Era só dar uma bicuda pra frente, não. Ele vai dar um balão pro alto, deixa a bola viva, sobra. E o Zé Vitor da Portuguesa faz o gol. O Zé Vitor, que inclusive é um jogador muito interessante. A Portuguesa faz 1-0, volta pro segundo tempo, tem a chance do 2-0, 1, 2, 3 chances a Portuguesa teve, não aproveitou. Ainda no primeiro tempo, o Memphis teve uma chance no cruzamento do Guinegão de fazer o gol do empate, o Memphis perde o gol, mas eu não considero um gol perdido, uma grande chance perdida, porque na minha concepção a bola foi muito à frente do Guinegão, e o Memphis ainda se esforça para chegar nela e infelizmente não consegue chegar. O segundo tempo acontece, o Corinthians não consegue criar, o Corinthians não dá finalização gol, o Corinthians fica rodando a bola, entre o Rodrigo Garro, que na minha opinião entrou bem, o Dorival demora para mexer na equipe, o Mateuzinho muito mal no jogo, o Matheus Bidu muito mal, sai o Bidu e entra o Kaique entrou bem. O Dorival me coloca o Vitinho de novo, que fez o gol, é verdade, o Vitinho decidiu o jogo ontem, mas o Vitinho assim, cara, limitações técnicas claras, assim, ele erra muito mesmo, mas ontem... hoje eu não vou criticar o Vitinho não, tá? O Vitinho fez um gol heróico, Mateuzinho no cruzamento que me lembrou o Fagner. O Fagner que arranjava em momentos complicados esse cruzamento do meio campo. Foi assim no gol contra o Remo, aquele gol do Roger Guedes, por exemplo, que o Corinthians faz o gol no último lance. Foi no cruzamento do Fagner assim. Ontem o Mateuzinho me lembrou o Fagner. O Vitinho domina e bate. Eu achei que ele ia isolar aquela bola, ainda bem que ele fez. Eu já tava tipo, toca essa bola, velho, mas... O Corinthians tinha que bater no gol, pô. O Corinthians não bateu no gol o jogo todo e a única que bateu entrou. Não testou o goleiro da Portuguesa o jogo todo. Um gramado com molhado, porque tava chovendo em São Paulo. E com a iluminação ruim. Tinha que ter finalizado mais no gol e não finalizou. Vitinho ainda bem que finalizou. Fez o gol do Corinthians. Fomos para os pênaltis. E aí... engraçado. Eu já vi esse roteiro tantas vezes, cara. O Corinthians sai perdendo para um time menor, e principalmente no Paulistão. E aí eu tava vendo com a minha namorada e ela falou comigo: você acha que o Corinthians vai empatar? No início do segundo tempo, assim, eu tenho certeza que o Corinthians vai empatar. Eu tô tranquilo. E eu tava mesmo, lógico. Quando foi dando 80, 85, 90, comecei a ficar tenso. Mas assim, é um roteiro que o corintiano conhece bem, né? Faz o gol no final, vai pros pênaltis. E antigamente era o Cássio e hoje é o Hugo. O Corinthians vai se classificar. E assim, quando foi pros pênaltis, eu falei, o Hugo vai pegar 2. Eu tô tranquilo que o Hugo vai pegar 2. Aí o Garro errou o pênalti. E eu tava, o Hugo vai pegar 2. O Hugo vai pegar 2, eu tenho certeza, eu tenho convicção plena que o Hugo vai pegar 2. E aí o Garro perdeu. E na sequência já o Corinthians toma o gol. Depois o Corinthians faz o gol, acho que com o Vitinho. A Portuguesa vai bater e o Hugo defende o primeiro. E eu tava tranquilo que o Hugo ia pegar 2.
A única questão era se os jogadores do Corinthians iam fazer seus gols. E aí teve a batida de quase todo mundo. Acho que só o Dieguinho e o Hugo não bateram. Cara, do Kaique, tensa. Quando o Pedro Raul foi pra bola, eu pensei, meu Deus. Ainda teve o André Ramalho que eu pensei, cara, vai isolar, não isolou. O Alan, eu tava, cara, ele fez um gol na carreira e agora ele vai e bate o pênalti super bem. O André, eu tava tenso, porque é aquele típico caso do... O Vitinho também tava tenso, porque tem o caso do jogador que faz o gol em campo, perde o pênalti. E o Vitinho, E o André, eu tava, pô, ele é o melhor jogador do Corinthians no ano, possivelmente. Moleque da base. Se ele perde esse gol, ele vai se queimar pra caramba, velho. E ainda bem que o André bateu com personalidade, pra mim, bateu perfeitamente. O Mateuzinho aí, não lembrou, o Fagner bateu bem o pênalti. O Gustavo Henrique, que pra mim tem que ser o cobrador oficial do Corinthians, bateu e fez seu gol. E aí o Hugo defendeu a segunda, né? O Hugo defendeu a segunda e eu... Vai Corinthians, pô. Não queria gritar. Eu não gravei o vídeo ontem, inclusive, porque eu moro numa república, então o pessoal tava dormindo já. Então não podia gritar, não podia gravar. Mas é isso, timão classificado. E ainda escapamos do Palmeiras. Ah, você tá escolhendo o adversário? Tá com medinho do Palmeiras? Não, mas se é pra jogar com o Palmeiras fora de casa ou com o Novo Horizontino fora de casa, com todo respeito ao Novo Horizontino, que tem anos fazendo boas campanhas, e esse ano é a melhor campanha do Paulistão, é mais favorável pro Corinthians enfrentar nesse momento o Novo Horizontino do que o Palmeiras. Não tô falando que o Corinthians é franco favorito, não acho. Se apresentar o futebol que apresentou contra a Portuguesa, o Corinthians não se classifica. E não acho que o Palmeiras também ia ser um bicho de sete cabeças, porque esse time do Corinthians, em momentos decisivos, ele costuma crescer. Então, assim, em jogos grandes. Então, jogar contra o Palmeiras, talvez o Corinthians jogasse até melhor do que vai jogar contra o Novo Horizontino. Não dá pra saber. Mas é melhor deixar um clássico pra final, claro. Não dá pra escolher adversário, mas é melhor sempre deixar um clássico pra final. Mesma coisa seria se fosse São Paulo. Era melhor deixar pra final, velho. Quanto mais pra frente puder jogar um clássico, melhor. E pra isso o Corinthians tem que estar na final. Uma semifinal e Corinthians Novo Horizontino. Eu não vejo o favoritismo do Corinthians, de verdade, até pela campanha que faz o Novo Horizontino e por como o Corinthians joga. Tem jogado, mas tem ido bem fora de casa, tem esse ponto também. E São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras é levemente favorito, mas eu também não consigo afirmar favoritismo num clássico. Tomara que vá para pênaltis e que o Corinthians classifique no tempo normal para o Corinthians decidir na Neoquímica Arena, mas se tiver que decidir fora também não tem problema. Foi assim que fomos campeões da Copa do Brasil, decidindo fora. Foi assim que fomos campeões em 2018, decidindo fora do Paulistão. Então tá tranquilo. Mas é isso. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, queijo, caranguejo. Um outro comentário aqui, rapidão, com vocês aqui. Quem assistiu até o final, por favor, comente aí embaixo. Comenta que assistiu o vídeo, por favor. Ajuda demais o canal, demais mesmo. Daiane Muniz. O caso lá da fala que teve o jogador do Red Bull Bragantino. Cara, que fala infeliz, velho. É a melhor árbitra do futebol brasileiro. E não tô falando das mulheres, tô falando da arbitragem no geral. Tem vídeo aqui no meu canal, acho que no Corinthians e Ponte Preta eu falo, eu vou falar da arbitragem no final. E eu esqueci de falar, e ela tinha ido muito bem naquele jogo. Eu, inclusive, antes dessa polêmica, já tava pensando em fazer um vídeo falando de como a Daiane tem apitado bem, firme e deixando o jogo seguir, sem ficar dando faltinha besta, e o jogador caindo, o jogador se jogando, e a Daiane é a única que manda seguir, e que segue e mantém o critério pros dois lados, e não dá qualquer faltinha besta. E aí o jogador do Bragantino vai e fala aquilo, velho. Uma merda daquela. E assim, é a melhor árbitra do Brasil. É o melhor juiz do Brasil. É a Daiane, cara. O trabalho dela tem sido muito bom. Uma arbitragem de Premier League no futebol brasileiro. Mas ela não deu pênalti no Lucas Ramon. Ela não deu pênalti no Juninho Capixaba. Não foi pênalti, velho. Ela é uma árbitra que deixa o jogo correr. Ela é uma árbitra que não dá falta besta. E assim o jogo todo. E ela foi bem no jogo do São Paulo e Bragantino. Ela apitou 2 jogos do Corinthians e foi bem. Se eu não me engano, foi Corinthians e Ponte Preta e Corinthians e Capivariano. Ela foi bem nos 2 jogos. E eu vi outros jogos dela também. Se eu não me engano, acho que foi o jogo do Santos. Que ela apitou e apitou bem. É uma árbitra boa. Então é isso que eu queria falar aqui no final do vídeo. Eu não sou desses... de mimimi e tudo mais. Não sou, cara. Eu não sou desses.
Mas assim, uma coisa tem que ser falada, o cara foi infeliz pra caramba e falou merda da melhor árbitra do Brasil. E que não errou no jogo do São Paulo e Bragantino. Ela simplesmente deixa o jogo seguir, ela é braba, velho. Ela faz uma baita arbitragem. Minha única preocupação é que, de verdade, ela se queime por causa dessa polêmica que ela foi envolvida do nada. Ah, mas como? Começa a surgir uma pressão desnecessária nela, que já existe muita pressão nos árbitros. Agora, qualquer errinho dela, e ela vai errar, já vai ser evidenciado e vão falar, nossa, tá vendo? Eu nem sei o nome do jogador do Bragantino, tava certo, ele tava certo e tal. E não tá. Falou merda pra caramba, velho. E repito, é o melhor juiz do futebol brasileiro. Pra assim, deixar no geral mesmo. Não é de arbitragem feminina, não. A Daiane é o melhor juiz do futebol brasileiro. Ela é a melhor. Essa é a minha opinião. Comenta aí embaixo se concorda comigo, se discorda, tá livre aí o espaço pra todo mundo comentar. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal. Um beijo, queijo, caranguejo. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians!